Olá pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo bem aí? Pronto, gente, hoje a gente vai começar o segundo ponto, né? Nessa escalada aí dos baixo para cima, que é um conteúdo bastante extenso, é quase eletrodinâmica toda que a gente vê no terceiro ano, né? Ele diz que este ponto tem em torno de um pouco mais de 4%, né, das questões que caem no Enem. São sobre resistores, geradores, receptores e lei de Kirchhoff. Os meninos do segundo ano provavelmente não ouviram, né, mas eu sempre estou colocando conteúdo com bastante antecedência, que é para que vocês pelo menos leiam os conceitos, né, para não vir para a aula totalmente sem saber nenhum conceito. Então é aconselhável que vocês deem uma lida antes de vir resolver as questões. Certo? Então a gente vai tirar este ponto da nossa lista. Certo? Então resistores é um mecanismo que ele vai fazer com que haja uma baixa de tensão, a corrente passa pelo resistor e ele perde energia em forma de calor, né? Então eu tenho uma queda na tensão do meu circuito. Então aqui é um dos mapas mentais que eu coloquei lá para vocês, ó, o símbolo do resistor, né? Quase sempre eles adotam este símbolo aqui para um resistor no circuito, e também ele pode, em algumas questões, representar o circuito dessa forma. Então se você vê este desenho aqui ou este, representa um resistor, certo? Eu posso associar um resistor em série dá a ideia de sequência, né? Mas o que caracteriza um resistor, uma associação em série de resistor, é isso daqui, ó, o mesmo I. Então a corrente só tem um único caminho para percorrer nesse circuito em série. Ela não se divide, certo? Então numa associação em série, a resistência vai ficando sempre maior. Eu estou somando aqui resistores. Então o meu resultado da resistência equivalente, o que seria essa resistência equivalente? É como se eu representasse essa associação como um único resistor que equivale à junção de todos aqueles, certo? Então resistência equivalente é isso, é a representação em um resistor de uma associação. Então essa resistência equivalente representa a associação em série. Ela vai ser sempre maior, que ela vai somando. A cada resistor que eu acrescento no circuito, eu vou somando a resistência. Então no seu resultado você deve esperar um valor maior do que todos os resistores, né, individualmente. Então se o maior resistor é 100, você já sabe que a resposta tem que ser maior do que 100, porque eu estou somando aqui outros dispositivos a ele. E a outra forma de associar estes resistores é em paralelo. Em paralelo ele vai ter a mesma tensão, né, a mesma fonte de energia, mas a corrente ela vai se dividir. A corrente ela vai se fragmentar. Então vem uma corrente aqui pelo circuito, quando chega bem aqui neste ponto que a gente chama de nó, a corrente se divide. Então parte vai para um resistor e parte da corrente vai para outro. Mas se eu somar essas duas parcelas, ela dá a corrente inicial do circuito. Essa corrente ela não se perde, né? A gente disse que ela é contínua. Aí tem alguns atalhos aqui, ó. Se eu tiver resistores de mesmo valor, eu não vou perder tempo somando, né? 10 mais 10 mais 10. Ou seja, se tivesse 3 resistores de 10 aqui, você multiplica o número de resistor vezes a unidade, se esses resistores forem idênticos, certo? Na associação em paralelo, se esses resistores forem idênticos, de mesmo valor, como a corrente vai se dividir, eu vou ter uma só dos resistores, mas o inverso. Eu somo o inverso, que eu tenho uma resistência equivalente.
Então aqui eu tenho que pegar 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim vai em todos os resistores que você tiver no circuito. Mas se você tiver apenas 2 resistores, você pode aplicar este atalho aqui, ó, que é o produto dividido pela soma. Isso daqui vem daqui, ó. Se eu tirar o MMC aqui, dá R1 vezes R2, né? Dá R1 vezes R2. Então, dividindo R1 sobre R2 por R1, dá R2. R1 vezes R2 por R2, sobra o R1. 1 sobre a resistência equivalente. Então, se eu inverto aqui nos dois lados, eu vou ter este atalho aqui, ó, resistência equivalente, vai ser o produto pela soma. E se eles forem todos idênticos? Se eles forem todos idênticos, a resistência equivalente, basta você pegar a unidade, um desses resistores idênticos, e dividir pelo número de resistores que eu tiver no circuito. Vamos ver isso em termos de exercício, né? Aqui as vantagens e desvantagens, né, pessoal? Se eu pego uma associação em série, se eu tirar um resistor do circuito, os outros todos, no caso se fosse lâmpada, esses resistores todos iriam apagar, porque a corrente ela precisa de um circuito fechado, né, para existir ali a passagem de corrente. Então, se eu tiro um desses resistores do circuito, eu estou abrindo o caminho da corrente, estou impedindo que a corrente passe, então todos os outros vão ser prejudicados, não? Mesmo que não estejam queimados. E também, se você observar o brilho, se todas essas lâmpadas tiverem a mesma potência, como essa energia ela vai caindo ao passar pelo resistor, elas vão ter diferentes brilho, né? A intensidade dela vai ser diferente. Já no caso de uma associação em paralelo, se eu tirar um resistor do circuito, a corrente continua tendo o caminho fechado para seguir, né? Então, os outros vão continuar funcionando. E como todos estão sobre uma mesma DDP, né, sobre a mesma fonte, ela vai ter a mesma potência, o mesmo brilho. Isso, não vai mudar nada, não? Então, o que a gente usa em nossas residências é umas associações em paralelo. Quando a gente tira uma lâmpada da casa, as outras não apagam. Isso quer dizer que a corrente continua tendo caminho ali para percorrer. E também a gente pode fazer uma espécie de associação combinando parte associação em série e parte associação em paralelo, né? Então, aqui é o caso. Eu tenho 4 resistores, ele está dizendo que esses resistores são idênticos, né? Ele tem uma resistência de valor R. Entre os pontos A e B do circuito elétrico, conforme a configuração indicada na figura, ele quer saber a resistência elétrica equivalente entre esses pontos A e B. Então, como é que eu posso representar este circuito em forma de único resistor? Então, aqui seria a resistência equivalente. Certo? Então, qual é a indicação aqui? Primeiro, você resolve a parte que está em paralelo. Então, vamos resolver a parte em paralelo. Resistores idênticos, qual é o atalho? A resistência, vou chamar isso daqui de parte 1. Essa resistência equivalente dessa primeira parte. Quando os resistores são idênticos, eu pego a unidade, né, e divido pelo número de resistores que eu tenho ali associados. Então, qual vai ser a resistência equivalente aqui? R dividido por 3, né? 3 resistores. Então, aquele atalhozinho diz que é só pegar um resistor e dividir pelo número de resistores que eu tenho associado em paralelo.
Então vamos lá, essa primeira parte, né? Achei. Aí como é que fica? Eu represento isso daqui, ó. Pronto, isso daqui eu fiz. Posso representar eles agora como um único resistor, que vale R sobre 3. E essa parte que eu não mexi, eu vou acrescentar. Pronto, que tipo de associação eu tenho agora, pessoal? Aquela associação mista virou associação em série, né? O único caminho para a corrente, ó. Agora é só somar. Então essa resistência total das duas partes, a mista em série vai ser este daqui que vale R, né? São todos idênticos, mais a parte em paralelo que eu achei que era R dividido por 3. Até que dá essa soma. Um inteiro, né? Eu posso colocar 3 sobre 3 aqui, que é 1. Então agora eu posso somar direto, né? 3 terços mais 1 terço dá 4 terços de R. Pronto, tá aqui nossa resistência equivalente, ó. 4 terços de R. Vamos lá, segunda questão. Um circuito tem 3 resistores idênticos. Novamente eu vou poder usar os atalhos, ó. 2 deles colocados em paralelo entre si, ligados em série com o terceiro resistor. Então vamos desenhar o que ele está pedindo. Eu tenho dois resistores em paralelo, né? Então é uma divisão de corrente aqui. E o outro está em série com esses outros dois, né? Dois colocados em paralelo, tem que ser ligado em série com o terceiro. Então todos têm o mesmo valor, vou chamar de R. Aí ele disse que a fonte é de 12 volts, então ele está conectado aqui a uma bateria de 12 volts. A gente nem falou de gerador ainda, mas ele já coloca aqui na questão, né? Já a gente vai ver as propriedades desse gerador. A corrente que passa pela fonte é de 5 miliamperes. Então está passando uma corrente aqui de 5 miliamperes. Tu quer saber qual a resistência de cada resistor em quilo-ohms? Quer saber o valor deste R em quilo-ohms. Então só escrevendo aqui os prefixos, sempre que eu tenho uma grandeza associada com o prefixo mili, o mili é 10 a menos 3, né, pessoal? Dá uma ideia de divisão por mil, milímetro, né? Então é 10 a menos 3. E o quilo, 1 quilo é a multiplicação por mil, né? 1 quilograma são 1000 gramas. Então a gente tem que se ligar nesses prefixos. Vamos lá, ele quer saber a resistência de cada resistor. Então vamos ver quanto é a resistência equivalente. A gente viu na aula passada, terceiro ano, né, que existiu uma lei, a primeira lei de Ohm, que associa essa tensão com a corrente e resistência, né? Exato, o Guilherme já colocou aí, né? U igual a RI. Para você encontrar a tensão é só lembrar de rir, né? Você ri na hora da prova e encontra aí o valor da tensão. Então essa tensão total vai ser essa resistência equivalente vezes o I
o I total, né, do sistema. Resistência total vai ser a resistência equivalente. É como se fosse a resistência representada em um único resistor, vezes a corrente. Então, ele deu aqui, ó, a tensão, ele deu a corrente, a gente vai encontrar a resistência equivalente. Quanto essa resistência é o que? Alguém sabe calcular de cabeça? 2 resistores idênticos. Como é que eu faço? É um meio. Isso, é só dividir, pegar uma unidade e dividir pelo tanto de resistores que eu tenho associado. Eu só tenho 2 R sobre 2. Então eu tornei agora uma associação em série. Aquela associação mista virou uma associação em série. Então a resistência equivalente agora é só somar, né? Quanto é que vai ser essa resistência equivalente? Meio mais R. Dá quanto essa soma? Aqui eu posso botar 2 sobre 2, né, para facilitar essa soma. 2 sobre 2 é 1. Então 2 meio com mais 1 meio vai dar isso, 3 meio de R. Pronto, agora é só substituir, né? Eu tenho a tensão que é 12 volts. A resistência equivalente 3 meio de R, vezes a corrente que é 5 miliamperes. Mil é 10 a menos 3, né? Cris. Oi. Volta lá, vem cá, pediu. Pronto. Que eu tinha aprendido assim, ó. Que eu tenho que pegar, né? Aí calcular o R, que tá aqui sozinho. Aí desse R, calcular qual foi a perda de tensão que teve. Aí depois calcular os outros dois. Perda de corrente, quer dizer. Tem vários caminhos para você resolver, né? O bom é isso. Então vamos lá, concluindo por este caminho aqui, né? Só repetir aqui, ficou 12 igual a 3 meio de R. Igual a 3 meio de R, vezes a corrente que é 5 miliamperes. Milha é 10 a menos 3. Então vamos lá, vou passar. Aqui dá para simplificar, né? 12 dividido por 3 dá 4. 3 dividido por 3 dá 1. Eu vou passar o 2 multiplicando, que ele está dividindo. 2 vezes 4, 8. E aqui em cima ficou 5 vezes 10 a menos 3, multiplica R. Daqui está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 8 dividido por 5 vezes 10 a menos 3 é igual ao R. Quanto é 8 dividido por 5? 1,6, né? Não, tem o 10 que ficou embaixo, eu vou levar para o numerador. Então está negativo. Quando ele vai para o numerador, troca de sinal. Então está aqui minha resistência. 1,6 vezes 10 elevado a 3. Ou 1,6, 10 elevado a 3 é 1000 kg, né? Quilo-ohm. Então está aqui nossa resposta, 1,6 kΩ. Oi, Nélia. Não tem nenhuma outra potência para juntar com 10 a menos 3. Então ele vai para cima e só troca de sinal. Da onde é que vem essa troca de sinal? Vocês sabem? Deixa eu explicar aqui para vocês rapidinho. Eu tenho aqui algum número, qualquer número aqui multiplico e dividido por uma potência de base 10 elevado a menos 3 a mais 3, certo? Aqui eu tenho um elemento neutro, né? Eu posso colocar um aqui, que eu não vou alterar em nada essa minha divisão, certo?
Só que o que é 1? 1, eu posso dizer que é 10 elevado a zero, concorda? Todo número elevado a zero é 1. Então, como é que eu faço essa divisão? Agora eu tenho potência de mesma base. Ó. Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, aqui eu tenho 0 menos 3. Então, é por isso que este sinal fica trocado, devido a este menos que vem da propriedade de potência. Né? Potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Certo que você não vai precisar lembrar disso toda a vida. Então, basta lembrar que quando eu levo isso daqui para o numerador, eu sempre tenho que trocar este sinal. Essa troca de sinal advém dessa regra de potência aqui. Vamos para a próxima, que ainda tem mais 4 tópicos. Né? Uma associação de 4 resistores. Tem 4 resistores idênticos novamente, né? E que fornecem uma resistência equivalente igual a R, está corretamente representada por. Então, qual desses resistores vai dar o valor total, né? Resistência equivalente sendo R. Tem condições de ser esse primeiro resistor aqui? Quanto é que dá a resistência desse primeiro resistor aqui de cara? Isso. É só multiplicar o número, né, de vezes que ele está se repetindo, 4 vezes a unidade. Essa resistência é 4R. Aqui neste último aqui, qual é a regrinha da associação em paralelo para resistores idênticos? Todos têm o mesmo R aqui. Então a resistência equivalente é só pegar a unidade e dividir pelo tanto de vezes que ele está no circuito. Então vai ser R sobre 4. Então já não pode ser nem o item A nem o item E. Aqui eu tenho R, tenho R e tenho associação em paralelo. Essa daqui vai dar R sobre 2, não? Então se eu somar R mais R sobre 2 vai dar quanto? Aqui vai dar 2R, não? Mais R sobre 2. Em 2 inteiros eu tenho 4 meios, mais meios, aqui vai dar 5 meios de R. Então também não é o item C. Aqui, quanto é que vai ser a resistência equivalente? Nessa parte aqui, é R dividido por 3, mais R. 3 terços, que é um inteiro, mais 1 terço. Aqui vai dar 4 terços de R. Exato. E o que eu deixei por último aqui nessa parte vai ser R sobre 2. E aqui também a mesma coisa, né? R sobre 2. Quanto é R sobre 2 mais R sobre 2? Então dá o valor que ele quer. A nossa resposta correta é o item D. Nessa resistência equivalente aqui, meio de R mais meio de R dá 2 meios de R, que é R, né? Na figura estão representadas 2 associações de resistores. Considere aplicando-se uma tensão de 60 volts. Então, a DDP é de 60 volts nos seus terminais. A diferença entre as correntes totais que percorrem seja igual a 9, sendo assim o valor de R é igual a. Então ele está dizendo que tem uma corrente nesse circuito, né, que eu posso chamar de I1. Nesse circuito vai ter outra corrente que eu vou chamar de I2. Ele está dizendo que a diferença de corrente vai dar 9 amperes. Quer saber qual é o valor de R? Então vamos usar a lei de Ohm, né, que diz que a DDP, a tensão é a resistência vezes a corrente. Então
Eu tenho uma tensão total, a corrente total, vezes a resistência equivalente. Então, encontrar a corrente 1 e 2 é só subtrair e encontrar o valor de R. Então, vamos lá. Quanto é a resistência equivalente no primeiro caso? Resistência equivalente, associação em série é só somar, né? Então, essa resistência equivalente é 2R. Então, quanto é que vai ser a corrente? Daqui a gente tem que a corrente é U dividido por R, né? Então, essa corrente aqui, que eu chamei de I1, vai ser U, que é 60, dividido por 2R. Então, dá 30 dividido por R, né? Ele ficando 60 por 2. No segundo caso, quanto é que vai ser a minha resistência equivalente? Resistores idênticos, pega a unidade e divide pelo número de resistores que tem. Tem um 2, então vai ser R dividido por 2. Então, quanto é que vai ser a corrente? U, que é a DDP, que é 60, dividido por R, a resistência equivalente, que é R dividido por 2. Aqui eu multiplico, repito a primeira, multiplico por o inverso da segunda, não? Invertendo isso daqui, o 2 vai para cima, então vai ficar 120, 2 vezes 60, dividido por R. Pronto, agora é só aplicar na nossa equação, né? I2, 120 dividido por R, menos I1, 30 dividido por R, é igual a 9. O MMC aqui dá o próprio R, 120 menos 30 igual a 9. A gente ficou com 120 menos 30 igual a 9, não? Bom, então, vamos continuar. 120 menos 30 dá 90, não? E o R passa para o outro lado, está dividindo, passa multiplicando. Então, dá para simplificar aqui. 90 dividido por 9 dá 10. 9 dividido por 9 é 1. Então, quanto é a minha resistência? 10 ohms. Item D. Vamos lá para a próxima. Que tipo de associação é essa, pessoal? É em série, em paralelo, mista? Isso, eu tenho uma associação em paralelo, né, de 4 resistores. Ele diz que, novamente, que esses resistores são idênticos. Então, pessoal, é bom sempre ter esses atalhos em mente, né? Vocês já viram aqui que quase todas as questões que eu peguei, eu não peguei assim, escolhendo, foi aleatório, né? Ele trabalha com essas propriedades de resistores idênticos. Então, esses resistores estão ligados a uma bateria. Então, a bateria é a nossa fonte, né? A nossa tensão é de 12 volts. Por onde flui uma corrente de 12 miliamperes. Então, a corrente 12 miliamperes, 12 vezes 10 a menos 3, né? Em mili é 10 a menos 3. Ele quer saber qual é a resistência em cada resistor em quilo-ohms. O valor de R em quilo-ohms, multiplicado por 1000, né? Novamente, aplica a lei de Ohm. U é igual a resistência equivalente vezes I.
quanto é que vai ser a resistência equivalente aqui? Como é que vocês fariam para encontrar a resistência equivalente? Todos esses resistores são idênticos. Algum palpite para encontrar a resistência equivalente? A regrinha não muda, pessoal. Resistores idênticos, você conta quantos estão associados em paralelo. Certo? Eu tenho 4 resistores, então a resistência equivalente aqui, você pega a unidade que é R, número de resistores que tem no circuito. Essa é a resistência equivalente dessa associação aqui. Ele coloca aqui separado, né? 3 em um desenho e o outro à parte. Se você não se ligar que continua sendo associação em paralelo, você vai perder tempo fazendo conta, né? Primeiro com estes 3, depois o resultado disso novamente paralelo com este. Vai dar o mesmo resultado e você vai fazer muito mais conta. Então eu estou vendo aqui que todos os 4 estão associados em paralelo. Então vai ser R dividido por 4. Então vamos substituir o 12, resistência equivalente R dividido por 4, e o meu I que é 12 miliamperes. 12 vezes 10 a menos 3. Posso simplificar aqui, ó, 12 com 12, dá 1, né? O 4 vai passar para o outro lado, 4 vezes 1, 4, que vai ficar R vezes 10 elevado a menos 3. 10 a menos 3 está multiplicando, passa dividindo. Eu vou levar o 10 a menos 3 agora para cima, né? Troca de sinal. Que é mais, né? Era menos, ficou mais. Então, quanto é que dá a nossa resistência? 4. 10 elevado a 3 é 1000, né? E ele quer em quilo-ohms multiplicado por 1000, então é 4 quilo. Item A. Se você fosse fazer primeiro essa parte, depois faria outro cálculo com este quarto resistor, iria dar o mesmo resultado, mas você ia fazer o dobro de conta. Certo? Então essas seriam as questões para introduzir as resistores. Agora a gente vai para o segundo tópico, que são geradores. Então o que é um gerador? É a parte do circuito que vai fornecer energia elétrica, né, aquele circuito. Então ele fornece energia, certo? Então, como a gente discutiu na aula que introduziu resistores, para fazer com que a corrente continue no circuito, eu tenho que ter um mecanismo que faça com que os elétrons continuem circulando no circuito, né? Se eu colocar apenas sobre uma diferença de potencial, vai chegar um momento que essa corrente vai parar quando os potenciais se igualarem. Então o gerador é que faz com que a corrente permaneça no circuito, então é ele que fornece energia ao circuito. Então como é que a gente representa um gerador no circuito? Ele é representado por este símbolo aqui, certo? Eu tenho uma placa negativa e uma positiva. A negativa, ela é sempre a menor. Então você identifica a placa negativa da seu gerador pelo tamanho. Então essa barra menor é a negativa e a barra maior é o positivo, certo? E tudo que existe na natureza, ele é formado de átomos, né? Então se eu passo uma corrente por um material, pelo próprio corpo da gente, ele vai ter uma resistência. Então o gerador ele tem uma resistência interna, então vai ter uma perca de energia aqui na própria fonte, né? No próprio gerador. Certo? Então eu tenho aqui um mapa que eu coloquei para vocês, né? Eu tenho aqui a equação do gerador. Certo? Ele tem essa chamada força eletromotriz, que na verdade é uma pseudo-força, certo? Vocês lembram lá que a força é dada em Newton, né? E aqui eu tenho volts.
Então, apesar de chamar de força eletromotriz, não é uma força. Eu já vi questões em vestibulares que faziam justamente este questionamento. É uma tensão, né, dada em volts. Mas foi chamada de força eletromotriz. É ela que faz o elétron circular no circuito. Tem uma diferença de tensão, né, que é entre os dois polos lá do seu gerador. A resistência interna, que é onde vai ter essa perda de energia no próprio gerador. E a corrente que vai passar por ele, que a gente já conhece, né? Então, eu tenho uma equação do gerador que é essa DDP, né? Essa tensão que está entre os extremos do gerador, ela é essa força eletromotriz menos I vezes R, que vai ser a perda de tensão que eu tenho dentro do gerador. Essa é a equação do gerador. Certo? Então aqui eu tenho só uma ilustração para apresentar, né, que ele é o que fornece aqui a tensão no meu circuito. Unidades hospitalares utilizam geradores elétricos para se prevenir de interrupções no fornecimento de energia. Considerando o gerador elétrico de força eletromotriz 120, então essa força eletromotriz a gente chama de Epsilon, 120 volts. E resistência interna, então a resistência interna do gerador, 4 ohms, que gera uma potência elétrica de 1.200 watts, então a potência 1.200 watts. A gente nem falou em potência ainda, né, pessoal? Mas vocês lembram da definição de potência lá no primeiro ano? Alguém lembra da definição de potência? O que é potência em física? Potência dá a ideia de eficiência, né? Então, quanto mais rápido você realiza um trabalho, movimenta um objeto de uma posição A para uma opção B, maior vai ser a sua potência. Então, potência é a taxa de variação dessa energia, né, pelo tempo. E a gente viu que essa energia potencial, ela é o quê? Ela é a carga que vai ser movimentada no meu campo elétrico vezes este potencial, né? V. Então a potência ela não vai mudar, a gente vai reescrever ela com as nossas grandezas da eletrodinâmica. Então, ao invés de colocar E aqui, eu vou colocar Q vezes a DDP. Então, minha potência vai ser Q vezes... Colocar U, que é logo a diferença de potencial, né? Dividido pelo tempo. Só que quem é a carga dividido pelo tempo? A gente viu na definição de corrente elétrica que a carga dividido pelo tempo é o nosso I. Então a potência vai ser I vezes U ou U vezes I, né, que a ordem não interessa. Então aqui é uma das formas de encontrar potência, né, em circuitos. A corrente vezes a DDP. E se você lembrar, potência é U vezes I. E se você lembrar da primeira lei de Ohm, diz que U igual a I, você pode encontrar mais duas maneiras de determinar essa potência. Vamos colocar no lugar do U este produto R vezes I. Então vai ficar P é igual a U, só que U é R vezes I, vezes o outro I da fórmula, né? Então vai ficar R I ao quadrado. Outra maneira de encontrar potência. Ou ao invés de trocar U, vamos trocar o I. O que é o I? O I vai ser U dividido por R. Então vamos substituir aqui.
o U, vou repetir, e o I, que é U dividido por R. Então, a minha potência vai ser U ao quadrado dividido por R. Você tem 3 maneiras de encontrar a potência em circuitos elétricos, certo? Então, você vai usar de acordo com as variáveis que ele lhe fornecer. Se ele fornecer U e R, você não pode usar R vezes I ao quadrado, né? Tem que usar essa terceira aqui. Se ele fornece U e I, você tem que usar a primeira, e assim vai. Então vamos voltar para a nossa questão. Ele dá a potência, que é de 1.200 watts. E ele diz que quando ligado a um circuito externo e corrente, é correto afirmar com base nessas informações e nos conhecimentos de eletrodinâmica. O gerador elétrico transforma energia elétrica em outras formas de energia? Está correto, pessoal? O gerador elétrico ele vai transformar a energia elétrica em outras formas de energia? É o contrário, está invertido aqui, né? O gerador elétrico ele transforma outros tipos de energia em energia elétrica. Então, isso daqui está ao contrário. A diferença de potencial elétrico entre os terminais do gerador é igual a 110 volts. Então, eu vou apagar aqui para não perder a visão da questão. Ele está dizendo que a diferença de potencial é 110 volts. Então, a equação do gerador. Epsilon menos I vezes R. Então, ele diz que a DDP, que é XU, vai ser 110. Então, vamos lá. O E é 120 menos o I, ele não forneceu o I, vou só colocar aqui, vezes R, que é 4. Então, a gente tem que achar o I, né? Então, ele diz que a potência, quando ligada ao circuito externo, então, ele diz que a potência é 1.200 watts. Vamos lá, só voltar aqui, pessoal. Eu tenho vários tipos de potência, certo? A potência total, que é a potência total do gerador, é essa força eletromotriz vezes I. É exatamente o que ele está pedindo lá, eu estava confundindo com a potência dissipada. A potência dissipada é a potência que ele vai perder naquela resistência interna, né? Toda vez que a corrente passa pela resistência, ele vai perder energia em forma de calor. E a potência útil é a potência que realmente existe naquele circuito. Então, essa potência de 1.200 que ele está falando é a potência total, que é Epsilon vezes I. Certo? Então, essa potência de 1.200 é a potência total. Então, a potência total é Epsilon vezes I. Então, a potência total 1.200. O Epsilon, que é 120, vezes o I. Simplifica 0 com 0. 120 dividido por 12. Vamos ter uma corrente de 10 amperes. Agora sim, pessoal. 10 amperes. Então, se aqui a corrente é 10, agora eu posso afirmar quanto é esse meu U, né? Vai dar 120 menos 4 vezes 10, 40, né? 120 menos 40 dá 80 volts. Então, ele está dizendo que essa diferença é 120, é 110, está errado. Menos 10 de onde? O I não é negativo? Não. Tá sim, tá 120 menos I. Aqui é vezes, é vezes I, ó. Gente, cadê o menos, professor? Que menos? O senhor falou que a forma era menos I.
Não, é E vezes I. É o mesmo UI, né? Isso daqui é uma DDP, ó. Aquele Ah, mesmo UI de potência. tá bom. Que eu estou calculando a potência total. Então é E Tá. vezes I. Certo, querido? Certo, certo. E vezes I, a potência útil, que é U vezes I, e a dissipada, que é RI ao quadrado. Ô, professor, por que aqui também. Volta lá nesse coisa, mapa mental, por favor. Tem que Hum. falar que é o I. Oi? Tem que falar que é o R vezes, menos R vezes I. Aonde que tu tá vendo isso? Aqui, professor. Equação do gerador. Não, sim, a DDP, eu estou olhando para a potência. Não, é porque se eu te falar ali que era menos. Eu não tô entendendo, é que eu aprendi assim, entendeu? A equação do gerador é epsilon menos RR, mas eu estou falando de potência, que é Mas, o item B está falando de potência, né? então que você botou aqui E menos I, R. Aonde que eu coloquei? Aqui, professor, aqui em cima. Aqui, epsilon menos IR. Pronto, isso daqui é o item A, a equação do gerador. Mas você acabou de ver ali que a equação do gerador não é o ERI Aqui, em cima. aqui é a mesma coisa. U menos R vezes I. Aí tem U menos U I. é menos IR. O R vezes. Aqui não importa, né? IR ou RI. Então é a mesma coisa que tem aqui. Tá bom. Vamos lá, então a B não é a C. A intensidade da corrente elétrica que circula através do resistor é 8. A gente já calculou, né? Corrente elétrica é 10. O item D, a potência dissipada em outras formas de energia no interior do resistor é. Pronto, agora a gente tem que usar a forma da potência dissipada, que é R vezes I ao quadrado. Vamos encontrar a potência dissipada, né? Potência dissipada, R vezes I ao quadrado. Então o R ele deu que era 4 ohms, né? E o I a gente descobriu que era 10 amperes. Então 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 4, 400 watts. Aqui ele está dizendo que é 512, né? Também não é. Vamos por último item. A potência elétrica que o gerador lança no circuito externo para alimentar as instalações é igual a 800 watts. Então ele quer saber a potência que alimenta o circuito, né? A potência útil, né? Que é U vezes I. A potência útil, U vezes I. Quanto é o U? O que a gente descobriu no item A, que é 80 volts. E o I a gente descobriu no item B, que é de 10. Então 80 vezes 10, 800. Então está correto, o item está dizendo que é 800 watts. Então é legal, essa questãozinha é legal porque ela mostra os três tipos de potência, né, pessoal? A potência total, que é como quando não existisse resistência interna, né? Era só essa força eletromotriz vezes a corrente. Potência dissipada. Dissipada a gente pode associar a perda, né? A potência que vai ser perdida ali no meu resistor, que é R vezes I ao quadrado.
E a potência útil é a potência efetiva, né? Tirando essa perda, eu tenho a potência útil, que é a tensão vezes a corrente. Então ela mostra aqui os 3 tipos de potência. Outra questãozinha bastante interessante. Geradores, não? Relâmpagos são eventos elétricos normalmente de curta duração, gerados a partir de nuvens carregadas que possuem potenciais elétricos com altos valores em relação à superfície da Terra. Durante a incidência pode atingir elevados módulos de corrente elétrica. Um dado relâmpago tem a duração de 1 segundo. Então, tempo, 1 segundo. E é gerado em uma nuvem que possui um potencial elétrico de 300 milhões de volts, em colocar em potência, né? Então, o potencial é 3 vezes 10, tem quantos zeros aqui? 8, né? Em relação à Terra, e atinge o solo com a corrente elétrica média de 36 mil, então o I, 36, vou colocar em potência, 1000 amperes. Ele quer saber quantas lâmpadas, o número de lâmpadas de 60 watts, então cada lâmpada, a potência da lâmpada de 60 watts, seriam mantidas acesas durante 10 minutos. Então 10 minutos, 10 vezes 60, 600 segundos, né? Dez minutos ou 600 segundos. Com a energia deste relâmpago. Então a gente tem que calcular a energia do relâmpago, né? Então como é que eu encontro a energia? Eu vi que a potência é a energia dividido pelo tempo. Então daqui eu posso inferir que essa energia é potência vezes o tempo. Então qual vai ser a energia do relâmpago? A potência, eu não sei, né? Mas como é que eu determino a potência? U vezes I. A potência é a tensão vezes a corrente. Vezes o tempo. Então vamos substituir a energia do relâmpago, a potência, que é U vezes I. O U é 3 vezes 10 elevado a 8. O I é 1. O I é 36, né? Vezes 10 elevado a 3. E o I é 1. Então, quanto é que vai dar essa multiplicação aqui? 3 vezes 36 dá 90 com 18, 108, né? Então, 108 vezes 10, 8 com 3, 11. Então, aqui é a energia do relâmpago. 108 vezes 10 elevado a 11 joules. Ele quer saber por quanto tempo e quantas lâmpadas ele vai manter acesa durante 10 minutos. Então, essa energia total vai ser usada para acender a lâmpada. Então, são N lâmpadas vezes a potência de cada uma durante 10 minutos. Né? Então, aqui seria a energia de uma lâmpada. Eu quero saber o número de vezes que eu consigo manter acesa com essa energia de 108 vezes 10 elevado a 11. Então, vamos lá. Isso daqui está multiplicando, eu passo dividindo. Então, o meu N vai ser 108 vezes 10 elevado a 11, dividido por a potência
de cada lâmpada, que é 60 watts, vezes o tempo, que é de 600 segundos. Aqui fica 108 vezes 10 elevado a 11. 6 vezes 6 dá 36. Eu vou colocar os zeros aqui em forma de potência, né? Pronto, quanto é 108 dividido por 36? Dá 3, né, pessoal? 3 vezes 36 dá 108. Repete a base e subtrai os expoentes, né? 11 menos 3 dá 8. Então, está aí o número de lâmpadas poderiam ser acesas com a energia deste relâmpago, né? O item A. Vamos lá, próxima questão. A usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia, com 20 unidades geradoras e 14 mil watts de potência total instalada. Apresenta uma queda de 118 metros, né? Então a altura da queda d'água é de 118,4 metros e uma vazão, o que é a vazão, pessoal? Quantidade de água que sai por unidade de tempo, né? De uma certa área. Essa vazão vai ser volume de água em um determinado tempo. Isso é o que a gente chama de vazão, né? Então ele diz que essa vazão é de 690 metros cúbicos por segundo. Aí ele diz que o cálculo da potência teórica leva em conta a altura da massa de água represada pela barragem, a gravidade local, que ele diz que é de 10 metros por segundo ao quadrado, e a densidade da água, que é de 1000 kg por metro. Densidade 1000 kg por metro cúbico. Qual é a potência em megawatts não aproveitada em cada unidade geradora? São 20 unidades geradoras e 14 megawatts de potência total instalada. Vamos lá, pessoal. A gente viu que potência é energia dividido pelo tempo, não? Então essa energia que vai ser gerada, ela vem de uma queda d'água, né? Então eu tenho uma massa de água a determinada altura, e essa massa de água, à medida que vai caindo, ela vai transformando aquela energia potencial que ela tinha a determinada altura em energia cinética para movimentar as turbinas. Então a energia potencial, não sei se vocês lembram lá de mecânica, que é massa, gravidade vezes altura, chamei de H, dividido pelo tempo, não? Vai dar essa potência. E como aqui a gente não tem a massa de água, mas tem volume e densidade, vamos usar a densidade. A densidade é a massa dividido pelo volume. Então daqui a gente tem que massa vai ser a densidade vezes volume. Então vamos colocar no lugar de massa, densidade vezes volume. Então aqui eu vou ter densidade vezes volume, que é a massa, né? Vezes G vezes H, dividido pelo tempo. Olha o que surgiu aqui, ó. Volume dividido pelo tempo. Volume dividido pelo tempo é a vazão, que chamei de VZ, né? A gente pode trocar isso por vazão. Então essa potência vai ficar o quê? A densidade é 1000, né, pessoal? 1000 kg
colocar 10 elevado a 3, vezes a vazão, que é 690, gravidade 10, vezes a altura, que é 118,4. Então, multiplicando isso tudo, aí eu tenho a potência, né? Então, vamos juntar aqui essas potências primeiras. Vai ficar 10 elevado a 3, aqui eu tenho um outro 10 elevado a 4, e este zero aqui vai ficar 10 elevado a 5. Eu vou multiplicar só 69 vezes 118,4. Dá quanto essa continha aí? Pronto, 8.169,6, né? 8.169,6 watts. Então aqui é a potência da queda d'água, né? Vamos ver a potência de uma estação, depois é só subtrair. Vamos lá, ele diz que as 20 estações geram 14.000 megawatts, 20 em 14.000 megawatts. Pelo que eu entendi na pergunta, ele quer uma estação, né, de cada estação. Então, uma delas vai ser isso daqui dividido por 20, né? Então, 14.000 dividido por 20, colocar esse zero com esse zero, dá 1.400 dividido por 2. Dá 7, né? 00 megawatts. Então, está aqui o valor de uma estação. Então, isso daqui é o que é aproveitado, né? Então, vamos lá, qual é a diferença? Que ele quer saber qual a potência em megawatts não aproveitado, o que é desperdiçado. Então, eu tinha um total, que é 8.169,6. 8.169,6 vezes 10 elevado a 5 watts. Tem uma potência útil que é aproveitada dessa queda, que é de 700 megawatts. Alguém lembra mega, qual é a potência do mega? Mzão. Este mega é 10 elevado a 6. Sempre que tiver um mega é 10 elevado a 6. Certo? Então o que vai acontecer? Essa potência total em megawatts é 816,96 vezes megawatts, né? Que 1 mega é 10 elevado a 6. Então, voltando uma casa, eu aumento aqui 1 no expoente. Então, vai ficar 816,96 megawatts. Então, agora os dois estão em megawatts, né? Agora é só fazer a diferença. A potência dissipada, que é a parte que não é aproveitada, vai ser a diferença da total menos a que é aproveitada. Então, se eu subtrair 816,96 menos 700, vai sobrar quanto? 116,96, né? Megawatts. Então, aqui é o total de perda que eu tenho em cada estação. Item C.
Certo? Novamente uma questão de potência útil, potência total e potência dissipada, né? A potência total é toda a capacidade que ela pode gerar, a potência útil é a que é aproveitada, e a potência dissipada é a que é a perca no sistema. Vamos continuar pelo menos essa parte de gerador, né? Falta duas questões só. Um circuito elétrico é constituído por um gerador de força eletromotriz e resistência interna de 2 ohms. E por um resistor ôhmico, ele chamou de R, né? Se por esse circuito circular uma corrente elétrica de 2 amperes, a diferença de potencial entre os pontos A e B será de 16 volts. Considerando desprezíveis as resistências dos fios e das conexões utilizadas na montagem do circuito, ele quer saber o valor dessa minha força eletromotriz, o epsilon, o E que ele colocou aqui, e do resistor. Então vamos à equação do gerador. A equação do gerador diz que essa diferença de potencial é a força eletromotriz menos a corrente vezes a resistência interna do gerador. Então ele diz que a diferença de potencial entre esses pontos A e B é 16, que é exatamente a nossa DDP, na diferença de potencial. Então o U é 16, o epsilon ele quer saber, o I é 2 amperes e a resistência interna é de 2 ohms. Então aqui eu tenho 16, 2 vezes 2, 4. O 4 está subtraindo, passa somando. Então este epsilon é 16 mais 4. 16 mais 4, 20. 20 volts. Então a gente já sabe que o epsilon é 20, né? Então tira esses 3 itens aqui do nosso exercício. Então agora falta descobrir quanto é essa minha resistência. Essa minha resistência do resistor R. É só usar a primeira lei de Ohm, que diz que U é igual a R vezes I. Certo? Então vamos lá. A gente tem que é 16 volts. O R é o que ele quer saber. E o I, 2. Então o 2 está multiplicando, passa dividindo. Meu R aqui vai ser 16 dividido por 2, que é 8, não? 8 ohms. Bom, então corresponde ao nosso item A, força eletromotriz 20 volts e a resistência é de 8 ohms. Vamos lá para a última de hoje, né, pessoal? Já está passando aí da hora. A última questão. Considere uma bateria de força eletromotriz epsilon e resistência interna I e resistência interna desprezível. Então não tem resistência interna. A resistência interna é 0, desprezível. Seria um gerador ideal, né? Sem resistência. Qual gráfico a seguir melhor representa a bateria? Então a equação do gerador, U igual a epsilon menos I vezes R. Como não vai haver resistência interna, este termo aqui vai ser 0. Então que eu tenho que essa DDP equivale à força eletromotriz. Então vai ser constante, né?
ele não vai diminuir, já que a resistência interna é nula. Então, qual é o gráfico que representa isso? A DDP igual a uma constante. Exato, item A. O item... Aqui está dizendo que vai crescendo com a corrente. A gente viu que não, né? Aqui não dá nada, né? No item C. O item D diz que vai diminuindo com o aumento da corrente. Não é. E aqui está dizendo que aumenta e depois cai. Não é. E aqui está dizendo que permanece, é dividido por E é constante, né? E não é. Então, o nosso item A, que representa resistor ideal. Então é isso, pessoal. Já está com mais de 1 hora aí, né? Então, vamos deixar... Queria terminar tudo hoje, mas vamos deixar os receptores e as leis de Kirchhoff para outra aula. Que é praticamente o mesmo conceito de gerador, só que ao invés de produzir energia, ele vai consumir, né? Como no exemplo aqui, um motor, ele vai gastar essa energia que o gerador fornece. E as leis de Kirchhoff, que são as leis de conservação para um circuito elétrico. Certo? Então, quem ficou aí até o final, agradeço pela atenção e na próxima quarta-feira a gente continua.